psíquicos parasitas, seres interdimensionais e ocultismo elite. Por Alex Vanderberg. Quando correndo no buraco do coelho no caminho intransitável é inevitavelmente confrontados com uma corrida interdimensional dos seres, muitas vezes de natureza reptiliana, insetos Lick, empoleirado no topo de o auge do poder que constitui o núcleo da nova ordem mundial. As denominações atribuídas a esses atores interestelares escuras são inúmeras e executar a gama de tudo, desde o sumério Anunnaki para os filhos de Deus. Embora haja uma infinidade de material contemporâneo disponível sobre o assunto, parece muito pouco tem sido escrito sobre o que estes antigos deuses realmente são. Em vez de adicionar a natureza complicada do sujeito com mais conjecturas, vamos tentar fechar estas aparições fantasmagóricas e colocá-los dentro de um quadro contextual que lança luz sobre a sua verdadeira natureza. Para se quisermos derrotar nosso inimigo, devemos compreender verdadeiramente o inimigo. Peças do puzzle. Conhece a ti mesmo e você vai saber o universo e os deuses. Oráculo de Delfos. Das antigas ruínas e relíquias do passado, com os estânticos experiências, visionário dos xamãs de todas as culturas e épocas, para as pinturas pré-históricas que enfeitam as cavernas subterrâneas de Peshmerli. As mitologias do mundo, literatura sobre fadas dos tempos medievais, as práticas de magia negra por um certo culto satânico, e até mesmo as nossas contas modernas, documentados da experiência de abdução alienígena, que aparentemente encontrar provas destas agências do submundo em toda parte. Nós até encontrar as suas efêmeras, personagens etéreos impregnado dentro da arquitetura sagrada de capital de nossa nação, juntamente com inúmeros baixos relevos, estátuas, monumentos, e fontes que estão literalmente espalhados por todo o mundo. É quase como se essas entidades invisíveis são clandestinamente anunciando sua presença nos bastidores, enquanto tranquilamente traçar o curso da humanidade. Quando a empresa mais do que apenas um exame superficial do referido, bem como outros campos temáticos, descobrimos uma enorme quantidade de paralelos e padrões que acaba por culminar em uma cornucópia de uniforme inconstante. Em essência, o que descobrimos, entre outras coisas, é que os chamados fadas, espíritos xamânicos, deuses mitológicos, entidades DMT e estrangeiros são qualitativamente equivalentes. Que eles não são mutuamente exclusivos fenômenos distintos, mas sim diferentes formas ou manifestações dos mesmos fenômenos recorrentes que foi transpirando desde os primórdios da história registrada. Além disso, descobrimos que a experiência transcendental não ordinária associada a ela própria, estas entidades parece estar a evoluir. Parasitas psíquicos. Em vez de mergulhar de cabeça dos aspectos mais esotéricos desta intervenção em curso sobre os assuntos da humanidade, vamos gradualmente percorrer-nos no fundo do poço das águas, destacando um dos principais atributos do seu modus operandi. Esta faceta eu estou me referindo é a qualidade parasitária de sua natureza. Mais especificamente, é a noção demonstrável que eles literalmente utilizar nossas emanações energéticas como fonte de alimento para fins de sua própria sobrevivência e expansão. Vemos esse princípio de funcionamento peculiar nos grandes poemas épicos, incluindo Homero e obras de Virgílio, onde os deuses são rotineiramente descritos como se abatendo sobre a fumaça saborosa de sacrifício para lamber os eflúvios cintilante, ou seja, o alimento dos deuses. Se é nos campos da mitologia, magia, ou xamanismo, ou no meio de um ambiente científico moderno nós consistentemente descobrir este aspecto particularmente pernicioso de seu caráter, como pode ser adquirida a partir das citações selecionadas abaixo. Os deuses fizeram sentir o cheiro, os deuses fizeram sentir o cheiro suave, os deuses se reuniram como moscas em torno do homem que faz o sacrifício. O épico de Gilgamesh. Estes elementais vivem na alma reino do homem enquanto ele vive, e crescer forte e gordura, pois vivem em seu princípio de vida, e são alimentados pela substância de seus pensamentos. Franz Hartmann, MDS, Magia, Branco e Preto. Eles assumiram porque somos comida para eles, e eles nos espremer impiedosamente porque somos o seu sustento. Assim como nós, galinhas traseiros em galinheiros, galineiros, a predadores traseira nós em gaiolas humaneros. Portanto, sua comida está sempre disponível para eles.
Carlos Castaneda, o lado ativo do infinito. Eles são atraídos para as emoções. Medo animal é o que os atrai mais. Ele libera o tipo de energia que lhes convier. Carlos Castaneda, Teferi from Vitim. Eles estavam interessados em emoção. Eles festejaram como eles fizeram amor para mim. Rick Strassman, MD, citando DMT voluntário falando, criaturas reptilianas insetos como no DMTT Spirit Molecule. Ao ler através das citações acima não se pode deixar ser lembrado de que a cena agora famoso dentro do filme The Matrix, quando Morpheus inicia um neófito enervado para o deserto do real. Com uma aparência de pura perplexidade e confusão Neo é dito o seguinte. A Matrix é um mundo gerado por computador de sonho construída para nos manter sob controle a fim de mudar um ser humano para este, segurando uma bateria. Enquanto alguns podem axiomaticamente recuar com o pensamento de viver em um mundo ilusório mentalmente projetado e ser relegado ao status de servo contratado por uma elite dominante, seja máquina líquida ou não, a verdade é que a analogia Matrix se encaixa muito bem com o nosso dia atual realidade. Ver David Bohm, totalidade é ordem implícita. A única ligeira diferencial, tanto quanto eu posso dizer, é o fato de que nós somos nossos próprios senhores de escravos, pois somos nós que construir e sustentar nossas próprias celas de prisão. Este estado lamentável de coisas é habilmente encapsulado na seguinte citação tirada do filme de Minha Conversa com André. Eu acho que Nova York é o novo modelo para o novo campo de concentração. Quando o acampamento foi construído pelos prisioneiros eles mesmos e os internos são os guardas e eles têm esse orgulho nesta coisa que eles incorporado, eles construíram sua própria prisão. E assim eles existem em um estado de esquizofrênia, onde ambos são guardas e prisioneiros e como resultado eles não têm mais, tendo sido lobotomizado, a capacidade de deixar a prisão que fizeram ou mesmo vê-lo como uma prisão. Agora que já tocou brevemente no papel prático estas entidades desempenham dentro da construção Matrix Li que nos encontramos operando dentro, podemos agora avançar para os aspectos mais misteriosos, místicos da sua existência. Guardiães da Porta. Aprofundando a atmosfera oculto-orientada que envolve essas criaturas interdimensionais, chegamos ao descobrir que eles também desempenham a parte misteriosa de tutores ou guardiães. Neste sentido, eles podem ser adequadamente vistos como obstáculos, redes, armadilhas, ou obstáculos que precisam ser contornados ou ultrapassados se procura atualizar quintessência dentro. Esta ideia é executada através de todo o budismo, em particular a escola mahayana do pensamento, que é por isso que não é surpreendente vê-lo aparecer no livro tibetano dos mortos. Lá, nas instruções para os mortos do bardo Todol, destaca-se que ambos os deuses favoráveis e desfavoráveis são ilusões que precisam ser superados. Esta corrente de pensamento também é encontrada no campo da magia, onde os deuses são caracterizados como os habitantes do umbral que guardam o jardim do paraíso da alma. Nós até topar com esta regra simbólica na prática de yoga, bem como entre muitas outras disciplinas espirituais. Como Swami Vivekananda declarou em seu trabalho Raja Yoga. Há outros perigos também. Deuses e outros seres vêm para tentar o yogi. Eles não querem que ninguém seja perfeitamente livre. Eles estão com inveja, assim como nós somos, e ainda pior do que nós às vezes. Eles têm muito medo de perder suas posições. Como mencionado acima, esses guardiões estão guardando o portão para o paraíso. A pergunta é, o que é exatamente esse portão? Após um exame mais verifica-se que a porta para o paraíso não é menos do que a deusa mãe bem conhecido do universo que os antigos egípcios denominado Rainha Isis. Doador e tomador, ela é o útero do qual os deuses, o homem, animais e todas as outras formas surgiram. Em poucas palavras, ela é a personificação feminina de espaço e tempo, entre muitas outras coisas. Aquela abelha que frutifica a alma. Como Joseph Campbell, o grande mitólogo, tão eloquentemente coloca-o em seu trabalho Mitologia Criativa. E, no entanto, por meio da deusa mãe do universo, cujo ventre é a priority do espaço e do tempo, que é um lá, torna-se esses muitos, aqui. E ela que é simbolizada pela cruz. Como, por exemplo, no signo astrológico astronômico para a Terra.
É para dentro e através dela que o Deus substância flui para este campo de espaço e tempo em um ato contínuo de mundo criativo autodoação. E por meio dela, voltar, sua orientação e sua ensino, que esses muitos são levados de volta, além de seu reinado, a luz além escura a partir do qual todos vêm. E o que você sabe, olha o que encontramos nos experimentos DMT que foram conduzidos pelo Dr. Rick Strassman. Sim. Ela tinha uma cabeça alongada. Eu acho que os responsáveis foram mantendo-me de vê-la, eu sei, mas eles parecem ser outra coisa. Eles parecem ser responsáveis, porteiros. Rick Strassman, MD, DMTT Spirit Molecule. Ou esta citação de Graham Hancock em seu trabalho Supernatural. Reuniões com os professores antiga da humanidade descrevendo sua experiência na ayahuasca logo após ele encontra seres alienígenas insetos Lick. Um pouco mais tarde, fora do contexto de mudanças nos padrões geométricos, aparece uma bela deusa egípcia. Vejo apenas a cabeça e cocar com clareza. Ela está no regalia completo. Neste ponto, alguns podem estar pensando, e daí? Essas são alucinações. Nada real ou de qualquer valor pode ser derivada de um estado não ordinário de consciência assim. Para isso é apenas uma anomalia aberrante, mórbido da mente e o único problema com essa linha de pensamento é pouco fatos inconvenientes como este. O paradoxo é que René Descartes Discurso do Método, o livro que reformou toda a estrutura do conhecimento ocidental e que forneceu as bases para a ciência moderna, veio ao seu autor em 3 sonhos visionários e um sonho dentro de um sonho, que forneceu a chave para interpretar o sonho maior. Que ironia é que todo o edifício da racional, reducionista, ciência positivista, que hoje rejeita conhecimento subjetivo, foi originalmente inspirado por uma revelação em um estado não ordinário de consciência. Stanislav Grof, M.D., Ph.D. A mente holotropic. Observe os dragões de ouro ao redor da pintura guardando o escudo como uma abelha no centro. A concha é, obviamente, um símbolo bem conhecido para a deusa Vênus, que representa uma das muitas variantes diferentes da deusa mãe. A abelha é outro símbolo desta deusa, como ela também é uma abelha rainha. Além disso, comparar e contrastar as imagens abaixo, enquanto refletindo sobre o papel da deusa como mãe dos deuses e levando em consideração a seguinte citação. A natureza fala em sinais e, para entender sua linguagem, é preciso prestar atenção às semelhanças na forma. Jeremy Narby, a serpente cósmica. A foto acima é da deusa abelha em uma ânfora Boyoltian circa 700 AC. A imagem abaixo é a partir de uma página no trabalho de Graham Hancock Supernatural no qual ele descreve a entidade como tal. A cara estrangeira, de cor cinza, com uma testa ampla cúpula e um coração Shin, pontas estreita em forma, como os rostos dos seres de luz que eu havia encontrado alguns dias antes. Mas esta criatura não parece amigável. Seus olhos são multissegmentada como os de uma mosca. Agora que já foi dado um vislumbre de seu papel como guardiões, vamos tentar desvendá-los ainda mais de uma maneira que irá lançar luz sobre este aspecto da sua funcionalidade. Partes de nós mesmos. Depois de muita escavação subterrânea, estamos agora mais perto de descobrir que o diamante em bruto. No final, depois de comparar e contrastar muitos campos diferentes extensivamente, nos deparamos com a descoberta de que é mitologia justapostos contra o panos de fundo da psicologia que nos dá alguns dos mais profundos insights. Ao se afastar fora da dogmática domínio ortodoxa e eclesiástica organizada da religião, descobrimos uma ideia que se encaixa perfeitamente com o que é a mitologia e rendimento de psicologia. Esta é a noção de que todos os deuses, demônios, céus e infernos estão localizados dentro do próprio homem. Se é o índio tradição tântrica, os ensinamentos das escolas de mistérios antigos, de Dante Divina Comédia, a filosofia do mundo como de Schopenhauer vontade e representação, os textos religiosos de os Upanishads, as crenças do Ashaninka, ou até mesmo a Bíblia onde se diz em Lucas 17, 20, 21 que o reino de Deus está dentro de você, nós tropeçar em cima a esta apreensão introspectiva de todas as formas míticas. Como Joseph Campbell veiculada em seu trabalho Mitologia Criativa. Todos os deuses estão dentro de você, dentro do mundo.
Embora esta afirmação é útil, ainda é, infelizmente, muito nebuloso. Então vamos voltar à psicologia junguiana e com isso tentar transformar o abstrato para o concreto. Neste campo, os deuses e deusas são vistos como forças arquetípicas, instintos, ou conteúdo da mente inconsciente. Como o Dr. Carl Jung retransmitida no comentário ao livro tibetano dos mortos. O mundo dos deuses e espíritos é verdadeiramente nada mais que o interior inconsciente coletivo de mim. Para ativar esta frase rodada para que ele lê. O inconsciente coletivo é o mundo dos deuses e espíritos fora de mim, não acrobacias intelectuais são necessários. A citação acima sugere que não há essencialmente nenhuma diferença fundamental entre o interior e o exterior. Isso faz sentido dentro do contexto do fractal, não local, holográfico multiverso, que é basicamente uma construção cognitiva, uma projeção psíquica, ou espelho dos nossos próprios pensamentos. Ver Michael Talbot, o universo holográfico. Vendo os deuses dentro deste paradigma nos permite sintetizar a investigação daqueles que veem estas entidades antigos como internamente gerados contra aqueles que os veem como um componente de uma realidade externa freestanding fora da nossa gama de frequências. Assim, vemos que esses deuses estão em personificações essência de peças, os funcionários ou agentes de uma ordem monolítico. Que são todas as manifestações da mente inconsciente, que tremendo subjacente movimento, que matriz da vida da qual a rainha Isis é a personificação feminina. Como o Dr. Carl Jung escreveu em Psicologia e Alquimia. Assim como o pai representa a consciência coletiva, o espírito tradicional, para que a mãe representa o inconsciente coletivo, a fonte da água da vida. Cf. A significância materna da Signatus Fons, como um atributo da Virgem Maria, etc. Como indicado acima, e após uma inspeção mais minuciosa, verifica-se que salientar que todos os deuses e deusas da antiguidade são realmente uma deusa. Como o iniciado Estados Apuleio em O Asno de Ouro. Eu venho, Lúcio, movido por suas súplicas. E, Mãe do Universo, amante dos elementos, primogênito de todos os tempos, o mais alto dos deuses, rainha de tons, antes de aqueles que habitam no céu, o que representa em moldar todos os deuses e deusas. Minha vontade controla as alturas brilhantes do céu, o mar vento saúde dando, e os silêncios tristes do inferno. O mundo inteiro adora minha única divindade em 1000 formas, com mergulhadores ritos, e sob muitos nomes diferentes, mas ambas as corridas de etíopes, aqueles a quem o nascer e aqueles sobre os quais o ajuste do sol brilha, e os egípcios que se destacam na aprendizagem antiga, honra-me com um culto que é realmente meu e me chamar pelo meu nome verdadeiro, Rainha Isis, abrindo as portas do inferno. É importante compreender e estresse que quando esses deuses são suprimidos eles se transformam em verdadeiros demônios. Citando novamente a partir do Dr. Jung e sua obra Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, encontramos o seguinte. Também sabemos que é perigoso para suprimi-la, porque o inconsciente é a vida e esta vida se volta contra nós, se suprimida, como acontece na neurose. Como resultado dessa supressão das raízes instintivas do inconsciente, o mundo está agora envolvido em chamas da psicose. Como uma cisão psíquica surgiu dentro da consciência coletiva da humanidade. Assim, a nossa atual impasse é uma função de pura insanidade. Este é um mundo em que estamos todos a ser paganizado, brutalizados, sexualizada e degradada no que é esta fase nígrida do alquímico grande obra. Um mundo em que estamos literalmente sendo alimentado por uma força. Vamos ouvi-lo todos os dias. Incessante, vibração implacável sobre como nossos líderes, ou melhor desencaminhadores, são completamente loucos e como tudo à nossa volta está invertida, corrompidos e pervertidos. Como Michael Euler, autor de A Esperança é Realista, escreve. Basta olhar para nós. Tudo é para trás, tudo está de cabeça para baixo. Médicos destruir saúde, advogados destruir a justiça, psiquiatras destruir mentes, os cientistas destruir a verdade, grande mídia destrói informações, religiões destruir a espiritualidade e os governos destruir a liberdade. Como uma nota interessante, ver como Dr. Jung define medicamente o termo loucura. Insanidade é possessão por um conteúdo inconsciente, Dr. Carl Jung, Estudos Alquímicos.
Posse. Onde já ouvimos isso antes? Oh sim. É a partir deste processo de posse pelos reptilianos e outras entidades de baixa vibração que temos os contos antigos, na verdade os modernos também, de demônios, diabos e espíritos malignos que tomam sobre a mente humana e corpo. David Icke, o maior segredo. Por milhares de anos, a humanidade tem sido cada vez mais se importa possuído, não reconhecer a entidade que possui como não eu. Eckhart Tolle, uma nova terra. É mais como sendo possuído, é como se eles têm uma agenda, ele tem um sabor distinto, o ser reptiliano ou seres que estão presentes. Dr. Rick Strassman, MD citando o voluntário DMT em DMTT Spirit Molecule. Revelações resultantes. Energia como alimento. Todas essas forças vivas correspondem diretamente com algum animal desejo, impulso, movimentação, afeto, pulsão, ou paixão inata. Eles sustentam-se sobre a mesma coisa que lhes deu vida em primeiro lugar: o pensamento. Inicialmente, eles são etéreos, mas tendem a crescer mais forte, como o desejo de que se correlacionam com atendidos. Eventualmente, se for dada suficiente sustento, elas assumem um tipo mais tangível, material de existência. Como Eckhart Tolle observou em sua obra Nova Terra. Todo pensamento é energia e a dor de corpo está agora alimentando-se da energia dos seus pensamentos. Guardiães do GAT, integrar os instintos da mente inconsciente é um pré-requisito para a conclusão do processo de individuação acordo com o Dr. Carl Jung. Estas faculdades da mente precisam ser abordadas antes de se poder tornar-se completa ou vole. Se não forem tratados, ou pior ainda suprimidos, eles tendem a agir como barreiras que impedem o pretenso adepto da atualizando seu verdadeiro ser. Teriantropes/shapeshifters, aliens muitas vezes aparecem em qualquer puro animal ou teriantropic forma, animal híbrido humano antes de se transformar na identidade mais familiar associada à cultura pop contemporânea. De acordo com John Mack, David Jacobs e outros investigadores, este tipo de fenômenos não é exceção, mas sim cai mais para o lado da régua. Isso faz sentido dado que os deuses são projeções psíquicas que espelham profundamente enraizados aspectos instintivos do nosso caráter. Mais uma vez, citando o Dr. Franz Hartmann no Magic, Branco e Preto. Eles formam os moradores temidos do threshold. Eles são descritos como tendo a forma de cobras e tigres, porcos, lobos insaciáveis, etc., mas como eles são frequentemente o resultado de uma mistura de elementos humanos e animais, eles não se limitam a exibem formas puramente animais. Mas eles frequentemente parecem com animais com cabeças humanas ou como homens com membros de origem animal. Eles aparecem em infinitas variedades de formas, porque há uma variedade infinita de correlações e misturas de luxúria, a avareza, a cobiça, o amor sensual, ambição, covardia, medo, terror, ódio, orgulho, vaidade, estupidez, volúpia, egoísmo, ciúme, inveja, arrogância, hipocrisia, astúcia, sofisma, imbecilidade, superstição, etc., etc. Amaringo. Paradoxal nature, vemos este aspecto contraditório da sua natureza colector de muitas maneiras. Por exemplo, tomar conhecimento de sua sexualidade ambígua e o fato de que alguns deles parecem benevolente enquanto outros parecem ser mais nefasto e malévolos. Procedimentos e experimentos associados com abdução alienígena médicos dolorosos. Embora haja muito a ser dito sobre o último, por agora vamos simplesmente notar que o ponto crucial deste pode ser explicado pela natureza do próprio inconsciente. Por dentro desse reino tudo é misturado, tanto bom e ruim. Ivlic mentalidade, tendo em conta que os deuses tenham sido devidamente identificados como os instintos/afeta, não é de admirar que muitas vezes agem de uma forma tão robô como mecânico. Note também como o Occult Elite, uma extensão destas criaturas, salienta consistentemente conformidade, a padronização de todo o pensamento, o coletivismo, um lado esquerdo do cérebro masculino orientado a perspectivas, e tem na sua essência virou modernidade em uma tempestade de granizo trabalhador da pressa onde todos são sempre ocupados como uma abelha. Guerreando dos deuses, este aspecto beligerante de seu personagem pode ser visto correndo solta por toda a mitologia mundo.
A ideia dos deuses como os motores reais e chakras nos bastidores facilitando um estado de guerra perpétua é brilhantemente iluminada no de Homero a Ilíada. A mensagem é clara. A história do mundo dos negócios é a história da própria psique. Do ponto de vista psicológico, que isso faz sentido que os instintos estão sempre tentando tiranizar outro. Como Nietzsche observou em A Vontade de Poder. Cada unidade é uma espécie de desejo de dominar. Cada um tem a sua perspectiva de que gostaria de obrigar todas as outras unidades de aceitar como uma norma. Portais para o submundo. Ao analisar vários registros etnográficos e antropológicos, está constantemente introduzidas para a proposição de cavernas, o mar, o metro, túneis, etc., sendo portais para o submundo. De acordo com Mircea Eliade no xamanismo, técnicas arcaicas de êxtase, cavernas são símbolos concretos de passagem para outro mundo, ou uma descida ao submundo. Este sentimento coincide muito bem com a definição do Dr. Jung coloca adiante em sua obra Psicologia e Alquimia, onde ele afirma: a caverna representa o isolamento e a escuridão do inconsciente. O que é importante entender aqui é que se é realmente para baixo, que se deve descer na escuridão a fim de alcançar transfiguração espiritual. Porquanto se poderia esperar para processar, transformar e, finalmente, integrar os instintos, se não forem confrontados em seu próprio território? Este axioma místico da alquimia que se deve descer ou de morrer para si mesmo antes de renascer é elucidado sobre longamente no romance A Montanha Mágica de Thomas Mann. Citando novamente a partir do Dr. Jung em Psicologia e Alquimia, descobrimos o seguinte. O propósito da descida tão universalmente exemplificada no mito do herói é mostrar que apenas na região de perigo, abismo aguado, caverna, floresta, ilha, castelo, etc., pode-se encontrar o tesouro difícil de alcançar joia, virgem, vida poção, vitória sobre a morte. Bohemian Grove, o leitor deve se lembrar de mais cedo que os deuses são muitas vezes disfarçados sob a forma de animais ou teriantropes. Mas ainda mais intrigante do que esta é a forma animal que tantas vezes escolher. A coruja, como observado no Dijon Mac Passaporte para o Cosmos. Está bem estabelecido que a coruja sempre tem sido associada com a deusa, sabedoria e das artes negras, como os deuses sempre foram considerados os protetores, tutores ou representantes do mesmo. E assim, poderia ser mais clara quanto ao que Bohemian Grove é realmente sobre. Em última análise, o ponto do oculto elite fazer sacrifício aos deuses é de um relacionamento mutuamente benéfico, como observado no H.P. Lovecraft de A Sombra sobre Innsmouth. O que é o diabo? Finalmente, depois de todos os nossos mergulhos em alto mar e mineração subterrânea, chegamos à raiz nua dos chamados reptilianos. Aqui é importante entender que os deuses que estão governando nosso mundo de hoje são na sua maioria demônios que bumerangueiam de costas para nós como resultado da supressão da mente inconsciente. Você poderia olhar para ele como um instinto de decadência e deboche dominando como senhor sobre os instintos de vida. E assim como os deuses são todas as manifestações de uma coisa inconsciente, assim também são os demônios. Quanto a este último, que uma coisa só acontece a ser o diabo. Agora, a pergunta 64 trilhões de dólares. O que é este Poseidon Plutão Hades Neptuno Shiva que é exatamente o diabo na mitologia cristã? Quem é este dragão? A enorme quantidade de Buda sob a árvore Bodhi aparece como o adversário no livro das Revelações. O que devemos fazer deste grande mágico de Aleister Crowley? Este lado negativo da luz astral, conforme descrito por Eliphas Levi, esta vantagem que impulsiona o alquimista louco e complica o trabalho. Em uma nota de rodapé enterrado como uma agulha em um palheiro dentro de Jung Estudos Alquímicos, encontramos uma das definições mais precisas desta Leviatã. O diabo é a forma saturnino da anima mundi. O que o Dr. Jung está se referindo que é o caos, massa confusa, matéria-prima ou aspecto instintivo primitivo indiferenciado animalesco escuro da mente inconsciente. Esta substância arcana, Mercurius, que é a base do trabalho, contém tudo o que é necessário. É totalmente autônomo a ser como o dragão, que gera, reproduz, mata e devora a si. Como Demócrito é conhecido por ter dito: a natureza se alegra na natureza, natureza conquista a natureza reina sobre a natureza.
É importante notar que as questões de pedra ou nasce da escuridão desta matéria-prima, ordem a partir do caos. Para não brota questão de inverno. Não é a iluminação iluminando o que é escuro. E é por isso que os alquimistas disse que tais coisas aparentemente blasfemos como queima o amor de Deus no inferno. Ou porque a Apuleio adepto escreveu o seguinte em O Asno de Ouro. À meia-noite eu vi o sol brilhando como se fosse meio-dia. Mas essa matéria-prima é apenas um aspecto de Mercúrio. O outro é o Self. Para Mercúrius está no início e no final da grande obra. Como matéria-prima, ele está em sua forma mais baixa, dragão, e como lápis pilosoporum, rose, poênix, lápis lazuli, pedra, tesouro difícil de alcançar, etc., ele atinge sua altura. É sua transformação que traz sobre o casamento alquímico de Christian Rosenkreutz. Porque, como Rosarum Pilosoporum afirma, os opus produto da uma e leva de volta para a pessoa certa. Em última análise, o dragão, que deve ser notado é sinônimo com a serpente no jardim do Éden, é um dual força subjacente a toda a vida, assim como o inconsciente. É que andrógena serpente cósmica paradoxal que a religião dogmática cortado pela metade. Dentro deste contexto, uma miríade de diferentes variáveis são de mistificado. Por exemplo, por Kali, outra variação da deusa, caracteriza-se como a água que mata e vivifica. Porque o número 666 tem uma conotação positiva em algumas culturas e um tom negativo nos outros. Por isso que o dragão barra serpente é imediatamente difamado e reverenciado. Porque Lúcifer, a estrela da manhã, significa tanto Cristo como o diabo. E porque os xamãs em todo o mundo consideram o tremendo força vital do mundo, que o web do poder que está por trás do universo, para ser uma força dualista que pode ser usado para o bem, realização do ultimate, ou o mal, magia negra barra feitiçaria. No final, enquanto nós manter esta postura absurdo de excesso de enfatizar a vida consciente em detrimento do inconsciente, Lilith, outro nome para o material prima barra coruja, que espada flamejante no jardim do Éden, que xamânica anima que é perigoso e tem poder transformador, continuará a bloquear o caminho de volta, que é realmente para frente. Em última análise, a base aspectos instintivas da mente inconsciente terá que ser confrontado barra processados. Barra integrada se quisermos resolver esta divisão psíquica dentro do homem. Integração como a Weyot. Nós nunca estamos indo para integrar aquilo que demonizar e difamar. Este fato destaca o cerne do nosso dilema atual. É o que criou a situação de opostos que se opõem, em primeiro lugar. É o que levou a este grupo psíquica no homem que é a fonte de nossa insanidade coletiva. Fundição esses deuses fora já nos fez sentir como nós precisamos para expulsá-los. Pois foi nós que abriu as portas do inferno psíquica e desencadeou as hordas de Elirons. Nós que convidou o vampiro em como Paracelso escreveu em De Entes Espirituais. Uma mente saudável é um castelo que não pode ser invadido sem a vontade de seu mestre. Mas se eles, larvas, estão autorizados a entrar, eles excitar as paixões dos homens e mulheres, eles criam desejos neles, eles produzem maus pensamentos que atuam prejudicialmente sobre o cérebro, aguçam a inteligência dos animais e sufocar o sentido moral. A frase-chave no exemplo acima é aguçar o intelecto animais e sufocar o sentido moral. Será que este sentimento não perfeitamente encapsular nossos dias modernos sexo, Vênus, e morte, Saturno, embebido canibal da cultura pop? Se assim for, por que a ênfase no sexo e morte? A razão é porque o sexo e a morte atuam como os dois principais correlatos subjacentes da temporalidade. Estes dois elementos correspondem diretamente com os dois motores essenciais do ilusão de que a psicologia moderna reconhece como eros, desejo, e thanatos, agressão. São essas duas motivações principais e fundamentos da vida que nos ligam à nossa construção Matrix-like e manter a cortina de Maia de cair. Em suma, é uma maneira eficaz para cortar nossas asas e nos manter aterrada. Enquanto nós pode querer fugir de nossos medos, nós simplesmente não podemos. Pois a vida é o labirinto, vida é o lodge. Como tal, só nos encontramos a nós mesmos ao longo do caminho.
Em um universo holográfico, onde cada parte é toda a repressão, a indiferença, e o nós contra eles fraturas mentalidade, demarca, delineia, e fragmenta o mundo. Isto age a afastar-nos do nosso verdadeiro eu, jogando nas mãos de um submundo Proarios que está atualmente em posse da raça humana. Como Geoff Beert coloca, o vácuo de poder foi criado por nós. É a nossa própria incapacidade de enfrentar nossos próprios demônios e curar o nosso trauma psicológico que permite que isso aconteça. A fim de integrar as partes de nós mesmos que temos negado, devemos chegar a um acordo com e compreender aquilo que reprimida. É um fato estabelecido de psicoterapia que, através da compreensão e experiência do conteúdo subjacente, podemos nos libertar da compulsão. Ao fazê-lo, nós facilitar a integração dos instintos, que é um pré-requisito para a conclusão do processo de individuação. Note-se que a alquimia é uma projeção psíquica desse processo de forma simbólica. E que tanto a alquimia e individuação junguiana são idênticos aos iniciação xamânica. No final, o nosso objetivo é transformar um dragão em uma rosa, a quadratura do círculo. Conscientemente colaborar com o processo inconsciente de individuação e, assim, provocar uma transformação do inconsciente que resulta na realização de um todo unificado. Você poderia chamar este espírito integralidade, apesar de ser claro que não há espírito puro. Para a grande obra alquímica é uma união do céu e o inferno na terra. Não abandonar o corpo, não aniquilar os instintos, não negando a própria vida, mas sim transfigurando ou espiritualizar os instintos e a própria vida. De qualquer forma, o espírito é ao mesmo tempo espiritual e corporal. Como Nietzsche observou em O Anticristo, o espírito puro é uma pura estupidez. Em última análise, podemos nos tornar animais de máquina como zumbis escravizados sob uma totalidade ditadura científica desprovidas de qualquer humanidade. Ou podemos transformar esse personagem diabólico vivendo em Saturno em um psichopomp que ilumina o caminho e nos permite tornar-se pedras vivas filosóficas. As apostas são na estratosfera. Por isso, vamos escolher com sabedoria. Alex van den Berg é um escritor e pesquisador de uma miríade de diferentes tópicos abrangendo tudo, desde a economia ao ocultismo. Ele está atualmente no processo de completar 2 livros sobre o conhecimento transcendental. Sua luz guia tem sido um foco singular na iluminando o que se esconde por baixo, sobre as raízes do dilema atual da humanidade, como pode ser visto através do prisma da espiritualidade. Fonte: Viking vezes. Gratidão.